Alguns assuntos abordados aqui, sim, ferem basicamente o ego ou a parte cerebral de alguns agrimensores e topógrafos. E comento isso pelo seguinte: um dia eu perdi uma oportunidade, ou não sei se eu perdi, realmente com tudo que acontece, às vezes eu olho, tem coisas que parecem um problema na hora e depois se tornam um livramento. Mas um dia eu perdi, vou tratar dessa maneira, uma oportunidade de inclusive dar aula em uma escola, né, por conta justamente de tratar de assuntos aqui com uma maneira delicada, mas muito se baliza pelas capas que eu faço aqui. Obviamente, como vocês clicaram agora nessa, né? Tem uma coisa que as pessoas não entendem chamada clickbait. O que não é bem isso, tá? Porque eu vou tratar sim de assuntos sensíveis aqui. Mas em outras épocas, muitas vezes eu usei, obviamente, do texto complicado para fazer o chamariz para coisas que eu queria falar, às vezes a antítese daquilo. Mas enfim, o pessoal não entende estratégia, semântica, enfim, sinônimos. Não entendem também o poder da síntese, então eu sou obrigado às vezes a me estender explicando uma coisa por um baita período, porque se eu não colocar todas as entrelinhas num único vídeo, a pessoa volta, né? Aliás, coloca no vídeo um comentário, é tal coisa, você errou. E não tem como, é descabido, porque às vezes eu falo de coisas que em outro vídeo eu abordo com mais elasticidade sobre o assunto. Lá eu especifico melhor. O problema é que às vezes dentro de um vídeo onde eu falo de várias coisas não tem como abordar todos os assuntos e aprofundar. É complicado isso. Enfim, mas aí vamos lá. Falando de assuntos polêmicos, que é o que levou vocês aqui ao impulso de clicar. Fato é, várias vezes eu comentei a respeito do como está um lixo o setor topográfico no Brasil. Porque o que eu vejo de técnicos? E agora vem aquela pergunta: poxa, esse cara não participa às vezes lá do Topotalk? Não é ele que hora ou outra é comentarista lá no canal do Frank? E outra, já participou inclusive? E ficam pensando, quem é esse cara para falar isso? Vamos lá, prazer. Meu nome é Jason Fraga, esse é meu nome. Só que ninguém me chama de Jason porque é um nome difícil e no telefone ele fica incompreensível. Por isso que eu uso Fraga. Então meu nome comercial é esse. E por isso que eu assino também dessa maneira. Motivo para facilitar a tua vida e a de qualquer pessoa. Qual que é a minha formação, meu background? Enfim, há 10 anos atrás me formei em agrimensura, 10 para 8 no momento da gravação desse vídeo. E tenho background de me formei em 2005, mas estudei durante o ano inteiro de 2004 e 2005 para ser técnico em mecânica. É um curso de 2.200 horas, onde a gente viu muito cálculo, e também muito desenho, e também passamos muito tempo em máquinas. Então assim, imaginem vocês, 2.200 horas, um curso técnico basta ter, sei lá, 800, 500 horas, já pode ser considerado técnico, né? Então 2.200 horas foi tempo. Então muitos dos meus colegas limaram peças, fizemos lá na tal da plana, torno. Então esse é meu background. Eu digamos que passei uma vida inteira medindo, com micrômetro, com paquímetro, com régua, com trena, né? E hoje em dia meço as coisas com equipamentos mais tecnológicos, porém meço áreas macro, saí do micro, né? Das pequenas peças. Mas eu passei uma vida inteira medindo coisas. E eu sei que vocês pensaram bobagem e deram risada, mas é fato. Tirando isso daí que vocês pensaram, não, eu medi muita coisa na vida. Então, passei uma vida, né? Se bem que eu tô com quase 40, e ainda tenho alguns anos aí para discorrer, trabalhando, vivendo, ensinando, aprendendo e assim vai. Mas aí, qual é a delicadeza aqui do assunto, né, que eu venho abordar? Quando eu aponto sobre o lixo dos técnicos, porque eu vejo pessoas que, quando eu converso com elas, eu percebo, cara, com certeza essa pessoa comprou o canudo. Não só pelas bobagens que essas pessoas falam, mas também pela forma como se expressam. Afinal, dizem que tu reproduz falando da mesma maneira em que o teu cérebro pensa, né? Então, imagine, se as pessoas reproduzem as palavras do jeito errado, é a forma com que elas pensam. Isso é uma máxima, visto do Dr. Enéas, que foi um grande cirurgião, acho que cardiovascular, se eu não estou enganado, e que leu muitos mais livros do que eu e vocês aí do outro lado, sem dúvida. E já que eu fui considerado um cara polêmico, por ter opinião e falar as coisas aqui de maneira, não diria aberta, mas eu falo o que penso. Muitas vezes eu fui tratado como chato, estriônico, rude, ou de ter, como é que eles chamam, soberba, de me, o cara se acha. Não, cara, a única diferença entre nós dois, ou seja, pessoas que não têm canal e que acompanham aqui, para eu, que estou fazendo isso, ou para mim, mas acho que é para eu, é o correto. A única diferença
o quanto a gente se expõe. Vocês não se expõem. Não todos que frequentam aqui. Eu sim, eu me exponho. E como disse também Enéas um dia, foi uma frase célebre dele, a diferença entre o gari, que junta lixo na rua, e o CEO, na época não tinha essa expressão, então ele usou, sei lá, a referência do Bill Gates, por exemplo. A diferença entre o gari e o CEO é a quantidade de informações que essas pessoas têm e os contatos que elas têm no telefone delas ou na lista que elas têm em casa. Essa é a diferença. Então, o que eu digo a todos vocês? Todos nós aqui temos capacidade de melhorar. O problema é que quando eu teço críticas aqui, elas não são para apenas bater na forma com que vocês lidam com as coisas, mas ela é para te fazer pensar a respeito e olhar, poxa, se eu posso melhorar, quem sabe seja até com esse cara. E aqui entra o questionamento. Muitas pessoas, às vezes, acham que, por exemplo, é um comentário que eu vejo aqui, já abraçando mais ainda a polêmica. O teu curso tá caro. Mas tá caro mediante o quê? Você tá dizendo que tá caro. Esses dias até, inclusive, um cara comentou comigo, cara, tá muito caro a venda do software tal. Então, mas espera aí, só um pouquinho, tu já olhou quanto tá lá na empresa tal? Tem gente vendendo mais caro do que eu. Eu tiro do que seria minha margem de lucro para poder proporcionar a vocês a compra, a facilitação. Por quê? Porque um dia eu também estive do outro lado e eu também queria. E ao contrário do que as pessoas pensam, eu não ganho 60 mil reais por mês. Então é uma coisa que eu comento com as pessoas. Tem gente que olha pra mim e pensa, nossa, esse cara tá voando. Gostaria de ganhar o que as pessoas imaginam. Não cheguei nesse nível ainda. Tô aqui, obviamente, me esforçando pra isso. Mas aí, por exemplo, o cara colocando valor no meu curso. Tá muito caro. Então, aí eu pergunto, quanto que ia pagar? Quanto que tu quer pagar? E pergunto de verdade, sem ironia. Aí o cara não fala nada. O cara simplesmente vaza. Outra coisa que eu achei absurda. O cara veio me perguntar quanto que eu cobraria para fazer lá uns projetos específicos, X, Y, Z lá, que era acho que uma planta baixa, Aí eu comentei com ele, olha, o valor de mercado aqui praticado é tal. Aí ele, mas com esse valor a gente nem vai começar a negociação. Daí eu perguntei pra ele, então, ok, quanto que tu pode então me pagar? Aí o cara não respondeu. Aí eu olho, com isso, eu tô falando o valor de mercado daqui, não significa que eu vou cobrar isso. Eu estou te falando quanto é cobrado aqui, pra tu ter uma base de valor. Mas eu não tô colocando o valor que tu quer pagar. Eu tô colocando o que eu ouço falar aqui que se paga. E aí eu questiono o cara, quanto tu pode? Eu não tô dizendo que eu não vou fazer pelo que tu quer propor. Só que o problema é que tu tem que propor algo. Aí a gente vai discutindo até que uma hora a gente chega num limiar ali de, bom, beleza, eu não tenho prejuízo com isso e tu consegue ter o lucro que tu espera em cima da minha mão de obra. Mas não. Aí os caras, tu faz uma pergunta aberta, o cara não responde. Aí eu olho e é por isso que eu comento às vezes. O nível cognitivo das pessoas diminuiu muito. Eu não sei se é pela quantidade de informações, eu não sei se é porque essas pessoas recebem 600 contatos por dia, igual eu recebo em 4 linhas diferentes que eu tenho em operação. Por isso que eu priorizo a minha linha pessoal. Aí algumas poucas pessoas têm meu número pessoal, com exceção, obviamente, de familiares e amigos, Um ou outro profissional do ramo sabe meu número pessoal. Senão eu sempre digo, passa esse aqui. Por quê? Eu não consigo atender a 600 conversas por dia. Tanto que eu botei robôs para me atender. Aí quando eu vejo que, esse aqui tá chamando o Fraga, daí beleza, eu vou lá e respondo, daí aí eu intervenho. Por quê? Porque é muita pergunta durante o dia, com muita gente precificando, dizendo quanto que eu deveria, quer dizer, não dizendo quanto eu deveria cobrar, mas dizendo que tá caro. Daí eu olho e beleza, tá caro. Em relação a quê, caramba? Uma observação importante, tem quem passa aqui por esse vídeo, não comenta, não dá like, não fala nada, não ajuda, não encontra o botão de hypar e não ajuda o produtor de conteúdo. Mas uma observação dá uma olhada ou no banner do canal lá em cima. Tu clica aqui na miniatura do logotipo do canal e tu vai parar lá na tela onde tem o banner. Lá embaixo haverão alguns links. Ou na descrição deste vídeo também existem alguns links que são bons para vocês em conhecimento. A gente se vê e continuem com o vídeo. Por que tu tá dizendo que tá caro? Qual é o teu parâmetro? Aí eu faço perguntas, os caras não respondem. Aí tratam a gente como arrogante. Daí eu olho, cara, eu não sou arrogante. Quando eu falo hoje que o brasileiro médio, isso é estatístico, é números, e existem essas pessoas sim no meio técnico. O QI do brasileiro ele é de um macaco bonobo, ele é de um chimpanzé. O QI do brasileiro médio está abaixo do que é o de um primata. E aí a gente fala isso, as pessoas se ofendem. Mas eu não tô falando que todo técnico é. Eu tô dizendo que metade da população é. E tá lá, os números que estão apontando, não sou eu que tô dizendo. É estatístico, é um número que foi levantado, é um dado. É ciência, não é o Fraga dizendo. Tá lá. Só que daí neste país, falar o óbvio, falar as coisas pragmáticas,
verdadeiras, sendo um técnico. Só porque eu não tenho lá o diploma de bacharel, que eu não tenho um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. E aí agora eu digo a vocês, já vi muita gente com PhD em algumas coisas, falando uma baita de uma bobagem. Por exemplo, quando abrem a boca para discorrer de um assunto que não é da formação deles. Vamos lá, vamos pegar aí, por exemplo, tá? Qualquer ramo, não vou citar nenhum. Essa pessoa ela é do campo da ciência. Ela falando sobre religião. Ela vai usar o quê? Tudo o que ela não sabe a respeito para falar. Se a gente for falar de espiritualidade, uma pessoa que é cientista, qual que é a opinião dela quanto? E veja bem, eu não estou dizendo que eu pertenço a nenhuma dessas classes, eu estou apenas fazendo vocês imaginarem a situação. Claro, quem aguentou esse vídeo até aqui e está raciocinando em cima. Teve aquela galera que já caiu fora e viu, não é um assunto que vai me ajudar em nada. Eu tô aqui para pegar um hack, pegar um segredinho com esse cara aqui e deu. Assim como na live que eu fiz ontem com o Frank, lá no Topotalk, e o ontem significa que eu estou gravando no dia 14 e essa reunião com ele foi no dia 13 de julho, dia do rock, em teoria. E aí lá eu larguei um comando, um segredo. Que não vem o caso eu citar aqui, mas bom, acho que até vou citar, porque daí quem tá querendo pegar o hack e caiu fora, perdeu. Por exemplo, se tu quer saber a tua hora de projeto, o quanto tempo tu está em cima de um projeto. Eu tô falando assim, o tempo que tu clicou em tela e desenhou para quem projeta em CAD. Tem um comando chamado time. Em qualquer software CAD decente, né? Porque tem 4 modelos hoje de software CAD. Talvez um deles, eu não sei se tá, mas talvez um deles não tenha esse comando. Mas pelo menos os que eu ouço falar, pelo menos 2 deles tem. Um eu comercializo e o outro é a marca líder. Talvez um terceiro aí também entre nesse balaio. O quarto eu já não sei. Comando time. T-I-M-E. Colocou esse comando, vai aparecer o tempo em que cada vez que tu clicou e vetorizou algo. E ali tu sabe exatamente o teu tempo de projeto. Não é o tempo em que tu está com o arquivo aberto. É o tempo de edição. Cada vez que tu começa a editar, desenhar, puxar cota, linha e tudo, aparece ali, ele soma o tempo e ele sabe. Inclusive acho que ele tem a trilha dos dias, se eu não estou enganado. Mas ele demonstra o somatório. Tipo, vamos dizer que tudo o de antes somado com o do dia. Algo assim aparece, tá? Então tu tem a soma dos dias anteriores com o momento em que tu tá clicando no dia. E aí ele soma tudo, para que vocês vejam. Eu tenho a obrigação de ensinar isso para vocês? Não. Mas tem gente que vem aqui por causa do meu conteúdo hack e me chama de arrogante ainda. Sem entender que eu tô aqui, às vezes, fazendo um papel de ser um cara que explica. Um cara que... Eu não sou expoente de nada, ok? Existem os medalhões da topografia, mas talvez um dia, pela ausência de outras pessoas falando sobre, quem sabe eu ganhe uma pequena notoriedade. Eu talvez também não tenha tanto aqui pela quantidade de vídeos que eu largo por ano. Eu não tenho uma frequência, uma constância. Então realmente em números eu sou muito menor do que outros caras, que inclusive falam muita bobagem e escrevem bastante errado. Mas vou criticar os caras? Não, eles estão lá fazendo um trabalho que eu e vocês aqui não fazemos. Talvez o mérito deles é ter a coragem de fazer. E aí eu, por tratar de assuntos aqui que são corriqueiros, só que daí porque eu coloco um título polêmico para chamar atenção ou uma capa polêmica, sou tratado como polêmico ou sou tratado como arrogante, o que não tem nada a ver. Eu não sei mais de topografia do que vocês, mas eu sei que eu entendo um tanto a ponto de pessoas que se formaram e que não têm o tempo de experiência que eu tenho, hora ou outra me chamam, me contratam, compram cursos, buscam comigo mentoria. Eu já fiz a mentoria para um rapaz em São Paulo, né? E ele tinha credencial, mas ele disse para mim, ele afirmou, cara, eu não sei nada. E durante o curso eu não aprendi nada. Eu não consegui fixar nada do que eu vi lá. Ele falou, engraçado, quando eu vejo os teus vídeos eu aprendo. Eu pego algo. Aí o que o cara fez? O cara me tirou para mentor, né? E é um cara ligeiramente mais velho do que eu. Cara, fui lá, ensinei e tal. Eu acho que em 6 horas de mentoria, o cara falou, tô conseguindo entender coisas que os mais de 8 meses de curso que eu fiz não conseguiram me ensinar. Que legal. É um baita elogio, claro, dá um baita ego no cara, assim, ego não, dá uma confiança, ego não. Dá uma confiança de que meu trabalho valeu. E claro, mexe um pouquinho, sim, no ego de, que legal, que bom saber que tu conseguiu ser mentor de alguém. Só que daí tu tem que fazer aquele trabalho de novo mental de olhar, matei um mosquito aqui. Quer dizer, achei que tinha matado. Mas aí tu tem que fazer um trabalho mental constante também de calma. Tu tem coisa pra aprender, então baixa tua bola. Porque senão tu começa mesmo a querer elevar. Mas o que eu quero deixar claro a todos vocês aqui é, eu já perdi muita oportunidade por ser autêntico, por ser verdadeiro, por falar coisas que outros profissionais deveriam dar o choque de realidade, mas não fazem.
E aí eu sou tratado como estriônico, sei lá. Seja lá o adjetivo que as pessoas queiram dar, né? Porque na verdade eu não tô aqui pra ficar pensando nisso. Eu tô aqui justamente pra passar a vocês a mensagem. Gente, às vezes o que nos falta é a gente olha, por exemplo, eu quero usar o GPT, usa tudo de graça. Eu quero usar o Gemini, tenta usar de graça. Eu quero aprender a usar tal software ou fazer tal coisa, que aí tudo de graça. E aí detalhe, eu tenho cursos aqui de graça. Tem um outro canal chamado Fraga do CAD, que lá eu ensino AutoCAD do zero, do absoluto zero, todos os comandos básicos, já tem mais de 100 aulas lá, mais de 100, só de curso básico. O previsto é eu passar de 150 a 170. E tem também lá, basicamente, olha, hoje deve ter o quê? Uns 50, 60 tutoriais do TopoCAD. Com o que eu tenho já em mãos para largar lá, vai ter mais uns 50 ou 60 no mínimo. Tá? E aí tudo a respeito de TopoCAD. E muito em breve, se tudo der certo, também lá neste mesmo canal, eu farei tutoriais a respeito de um novo software de topografia. Né? E aí agora eu digo pra vocês, onde tá o cara arrogante aqui, ou o cara que não ensina nada de graça? Às vezes o que eu quero que vocês, vamos dizer assim, comprem, comprem não, eu tô dizendo do jeito errado, tá? Mas assim, se vocês já têm aqui uma certa biblioteca, um baita acervo de informações, algumas delas quando eu discorri assuntos quando ninguém estava falando sobre georreferenciamento urbano, ninguém. Eu com certeza fui o primeiro. Por quê? Eu tenho certeza disso. Eu li a respeito da lei e comentei, e ela tinha 2 semanas. Entrou a norma em vigor, eu fiz a leitura inteira, só que aí eu tirei isso do ar porque eu vi, não, eu tô entregando ouro pra galera, e ouro demais. E aí o que eu pensei? Não, se tem tanta procura assim, eu vou passar essa norma de uma maneira diferente. Então por várias vezes pessoas entraram em contato comigo para acessar a norma. Então é isso, eu sou o cara que trata das coisas polêmicas quando na verdade eu apenas falo das coisas que todos nós deveríamos falar. O papo de bar, né, que qualquer topógrafo deveria ter, é o que eu tento proporcionar aqui. O detalhe é que eu falo sozinho, não tenho a interação de vocês. Dá vontade um dia de meter uma live e ver quantas pessoas participariam e trocariam ideia. Mas é assim, a ponto de pegar, abrir a câmera e microfone e bater papo. Trocar ideia mesmo. Só que é claro, né? Conversar de coisas do cotidiano. Não ficar falando de coisa técnica lá e tal, específica, porque isso é chato, tá? E outra, aí é curso, né?